Poxa, que delícia! Eu quero fazer aniversário todo domingo. Ah, gente, obrigada pelo carinho. Que alegria, que gostoso. A cada 7 anos, né? Eu acho que o aniversário cai no domingo. Eu me lembro do último que caiu num domingo e é sempre muito especial. Acho que não tem lugar melhor para a gente celebrar mais um ano de vida do que na presença do Senhor, em volta a essa família que eu amo tanto, pessoas tão queridas e especiais. E é um prazer, é uma alegria. Não podia estar no lugar melhor do que aqui e ainda com o privilégio de poder compartilhar a palavra com a igreja nesse dia. Que presente, que delícia. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço muito ao Senhor e a fidelidade dele nesses 46 anos. Ele tem sido o meu, sem dúvida, maior presente. E depois dele, a minha família. Eu louvo a Deus, os meus filhos. De fato, depois de Jesus, são os meus melhores presentes. E o meu marido, que é o meu companheiro, o meu melhor amigo, o meu único namorado da vida. E aquele a quem tem sido muito gratificante compartilhar essa jornada, porque eu já estou mais tempo na minha vida do lado do G do que sem ele. E isso tem sido demais. Gente, vamos então para a palavra. E é uma palavra, o Senhor foi muito generoso, porque Ele não podia ter escolhido palavra melhor para eu compartilhar com vocês, porque é algo que realmente é um tema que arde no meu coração. Nós estamos fazendo uma série de mensagens. Você que é novo aqui na casa, a gente tem o hábito de pegar um tema, geralmente ou é um tema ou é um livro da Bíblia, que a gente decide então tratar a igreja com esse livro. E geralmente esses livros são as cartas, né, apostólicas de recomendações que os apóstolos entregaram para igrejas na sua época, e que o Senhor, aprove ao Senhor que essas cartas estivessem na palavra de Deus, porque o Senhor sabia, sempre soube, de que isso seria instrução para nós. Cartas vivas que servem para a gente nos dias de hoje, para a igreja de hoje. Então, o Senhor deu a direção ao pastor para que nós pudéssemos sermos instruídos como igreja a partir da carta do apóstolo Paulo a Éfeso. Então, nós estamos aí no último capítulo de Efésios e é muito interessante. Hoje nós vamos tratar só uma perícope. Perícope é um trecho, porque quando a Bíblia foi escrita e essas cartas foram escritas, ela não era dividida por capítulos e versículos. Isso o homem fez para ter uma facilidade da gente encontrar, né? É mais fácil, através do capítulo, versículo, a gente encontrar. Mas aqui foi uma carta escrita com várias direções, com muitas orientações. E do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, nós fomos orientados em relação a deveres de pais e filhos. Então é isso que nós vamos tratar nessa manhã. E eu acho incrível, porque um dia de apresentar bebê, não poderia ter caído num domingo melhor, essa orientação e essa parte da palavra de Deus que o Senhor então quer derramar sobre nós nesse dia. Então gostaria de te convidar a ficar de pé e abrir em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler então do versículo 1 ao 4. Então vamos lá. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pai, não irritem os teus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, pedindo, Pai, a tua instrução, pedindo para que essa palavra, Senhor, venha realmente abrir o nosso entendimento, o nosso coração, possamos ser instruídos, Senhor, nessa palavra e aprendermos de Ti. Queremos, nessa manhã, aprender do Senhor, como o Senhor quer que sejamos filhos e como que o Senhor quer e espera como sejamos pais. Queremos, Senhor, sermos filhos e pais segundo o Teu coração, moldados, forjados pelo Senhor e pela Tua palavra. Sê conosco, Senhor, instrua-nos. Nós estamos com o nosso coração aberto nessa manhã para receber da Tua parte. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Então aqui a instrução começa para filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. É muito interessante porque, além dele falar para obedecer, ele diz que é para obedecer no Senhor. E isso é muito profundo, porque a gente precisa entender que existe aqui um ciclo. Os filhos precisam obedecer os pais. E no Senhor, isso significa que primeiro existe um temor que precisa ser gerado para todo o cristão, entendendo que essa palavra é direção para todo cristão. Se somos cristãos, somos instruídos e o que está nessa palavra é instrução para a nossa vida, amém? Então aqui já parte do princípio de que pais e filhos estão no Senhor e filhos precisam obedecer a seus pais. A palavra obediência é uma palavra que vem muito confrontar a nossa natureza, que é uma natureza que tem uma dificuldade muito grande no quesito obediência. Isso vem em nós, faz parte da nossa natureza caída e pecaminosa, porque quando o homem decidiu se separar de Deus, ser independente de Deus, quando ele decidiu não seguir a orientação do Pai, ele se afastou do Pai. E nós já nascemos com uma natureza tendenciosa a não obedecer. O segundo Adão, Jesus, foi o Filho que redimiu os nossos pecados em obediência, porque ele obedeceu até o fim a instrução do Pai. E hoje, nós, redimidos por esse sangue puro, imaculado, temos então, através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, sermos filhos obedientes no Senhor. Então aqui é muito profundo quando diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Significa que é a partir do Senhor que essa obediência precisa ser vivida em nós. Às vezes é difícil. Às vezes a gente pode ter humanamente muitas
desculpas para não obedecermos aos nossos pais. É claro que a palavra de Deus diz que a nossa obediência aos pais vai até o momento que isso não vai interferir num valor e num princípio do próprio Deus. Se o teu pai, tua mãe, te dá uma orientação para pecar, ali você então vai colocar Deus acima e os valores e princípios do Senhor acima. Então, uma dica: se teu pai, tua mãe te pedirem para mentir, atender um telefone e dizer, fala que eu não tô, você vai olhar para ele e falar assim, me desculpa pai, me desculpa mãe, eu não posso te obedecer nisso, porque eu vou estar infringindo a um valor que o Senhor estabeleceu no meu coração. Então, por isso que é algo cíclico. Esse pai também precisa obedecer ao Senhor para instruir o seu filho em obediência. Amém? Aí diz assim, pois isso é justo, né? A justiça nisso, a ordem nisso, a harmonia nisso. É muito, gente, a coisa mais, é muito interessante porque virou um chavão dizer família é a base. E eu confesso para vocês que a gente abre as mídias sociais e essa frase é uma frase de efeito em muitas e muitas perfil falando isso, família é a base, família é a base. Mas amados, é interessante o quanto teoricamente as pessoas sabem disso. É interessante o quanto as pessoas sabem que se elas disserem isso, ela vai ser bem vista, ela vai ser olhada, uau, que bom, olha só, como a família para essa pessoa é importante. Mas essa frase, essa afirmação, família é a base para tudo, é de fato uma realidade. Não é só para ficar bonito na foto, mas se a família não está bem estruturada, se não existe harmonia dentro de uma casa, se não existe respeito dentro de uma casa, está tudo fora do lugar. Se ao término da foto todo mundo tira o sorriso do rosto e vai viver uma vida desgarrada, de desobediência e de desrespeito, você pode ter certeza e convicção de que isso vai ser uma fonte de muita amargura, de muita tristeza e de muito sentimento de fracasso, se a tua casa não vai bem. Se não existe harmonia e respeito entre pais e filhos, casamento, marido, mulher. Mas aqui a palavra está nos orientando em relação a pais e filhos. E continua então dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E essa honra, ela vai além dos filhos que ainda moram dentro de casa. Honrar pai e mãe é até o momento do Senhor levar esse pai e essa mãe. Eu entendo que uma das maneiras muito reais de se honrar o pai e uma mãe é você ser uma pessoa que carrega o sobrenome desse pai e dessa mãe. Você é um representante dessa família e a melhor forma de você honrar o teu pai e a tua mãe é com um testemunho de vida, honrando o nome que você carrega. Uma maneira de você desonrar um pai e uma mãe é você ser uma pessoa que não dá um bom testemunho diante da sociedade. É uma desonra. Às vezes, diretamente, porque a gente pensa que honrar pai e mãe é só tratar bem, é óbvio que é. É dar amor, é dar carinho, é dar atenção, é entender as necessidades. Os pais vão envelhecendo
e eles vão precisando de nós. E nós, como cristãos, a palavra de Deus tem inúmeros versículos falando o quanto é responsabilidade da família tratar da viúva. Quantas mães vão se tornando viúvas, vão envelhecendo, e eu tô aqui para dizer, a responsabilidade é nossa em cuidar, em cuidar. É um ciclo a vida. A mãe, ela cuida, ela troca, ela alimenta. O pai sai para trabalhar, se sacrifica, faz de tudo para criar dentro das suas limitações. Mas chega uma hora, meus amados, que esse pai, que essa mãe vai envelhecer e ele vai precisar e ela vai precisar. Eles irão precisar dos nossos cuidados. E nós, como bons cristãos que somos, não iremos nos apartar desse momento, não iremos nos afastar, não iremos tirar essa responsabilidade de nós, das nossas mãos. Isso faz parte de honrar pai e mãe. Agora, claro, há cenários, não é? Há situações, existem situações que fica inviável essa pessoa, de repente, estar dentro da casa, precisa ir para uma clínica, precisa de um cuidado profissional, e isso não tem problema nenhum, portanto, que seja feito debaixo de muito amor, de muita graça, porque é assim que o Senhor espera de nós, que nós possamos honrar os nossos pais e as nossas mães, pai e mãe, até o fim. Amém? Vocês estão recebendo? E você, jovem, não é? Os jovens agora eles estão concentrados aqui, então quando a gente vai falar com o jovem, a gente vem mais para o lado de cá. Essa palavra ela é muito forte para você que ainda convive com pai e mãe dentro de casa. Honrar pai e mãe é eu digo assim, eu sempre falo que nós somos o que somos dentro de casa. Porque a gente pode ser muita coisa na igreja, em comunidade, mas se você quer saber se você está sendo um bom cristão, analise como você está sendo como filho e filha. É perguntando para o teu pai e para a tua mãe: pai, mãe, como que eu estou me saindo aqui dentro de casa? A resposta do teu pai e da tua mãe vai avaliar, vai ser uma boa avaliação para você entender como é que você está. Então, se você acha que você não está preparado para essa pergunta, conserte as coisas para que ela seja feita. E isso vale para todos nós também. Precisamos estar prontos para perguntar para o nosso pai e para a nossa mãe o que eles estão achando de nós. E a gente tem que estar pronto para ouvir. E dependendo da resposta, meus irmãos, a gente precisa se aprumar. A gente precisa reavaliar algumas coisas. Porque é muito fácil a gente ser querido e amado com os estranhos. Mas é com os de dentro de casa que nós somos o que somos. Não é verdade? Vale para mim, tá? Eu sou colérica, gente. Então, de vez em quando eu fazia essas perguntas para minha mãe e ela colérica ao cubo. Eu ouvia umas dureza na queda e tinha que reavaliar, reorganizar, refazer e pedir perdão muitas vezes. E a gente tem que fazer isso. Às vezes, amados, a gente tem um histórico de pai e mãe, que é o que eu falei. A nossa honra, ela fica um pouco mais distante. Tem pais que não foram presentes e não são presentes. E como que você pode fazer para honrar? Você vai fazer honrando o seu Pai Celestial. Você vai honrar o teu Pai que está lá em cima.
que vê todas as coisas, que está em todos os lugares. Porque às vezes a gente não tem oportunidade de honrar um pai ou uma mãe terreno, porque eles não se fizeram presente nas nossas vidas. A honra é algo muito importante, independentemente do histórico e da história. Naquilo que nos cabe, naquilo que dá, naquilo que tem jeito de fazer, da maneira que se der para fazer, honre o teu pai e a tua mãe. É interessante porque diz que este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha isso, que maravilha! Olha que coisa linda! E é claro, sabe por quê? Mágoa, rancor, ressentimento, sentimento de rejeição gera doenças, amados. Quando a gente busca honrar pai e mãe, isso faz tão bem para a consciência que te vai dar saúde emocional, saúde física. Não tem como. Quando a gente tenta e quando a gente trabalha em obedecer ao Senhor e viver uma vida de obediência, isso vai nos livrar de muitas dores. Isso é uma realidade. Amém? E aí continua e diz assim: pais, não irritem, e tem outras versões que falam: provoquem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É muito interessante porque a palavra provocar, quando você vai no original, porque essa tradução, não irritem, parece assim: pai, também não fique irritando o seu filho. Não é isso que essa palavra quer dizer. A provocação, a palavra provocar, aqui está muito mais voltada ao que você vai gerar. É de gerar, o que você vai provocar. Quando você faz algo para uma pessoa, você está gerando. A provocação é algo que você gera. Então não é o simples pai que provoca. Arruma essa cama, você não sei o quê. Não é esse tipo de provocação, mas é o que você vai gerar. Então, eles dizem assim, portanto, não provoquem os teus filhos naquilo que vai gerar nos teus filhos algo que vai ser ruim, que não vai ser benéfico para eles. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui, por mais que esteja fechando, é a chave. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Não irritar os filhos, mas antes criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em primeiro lugar, não tem como a gente requerer e pedir dos nossos filhos aquilo que nós não somos. Eu me lembro, há 10 anos atrás, eu estava com a Ana Júlia na cozinha da minha casa e nós estávamos juntas assistindo um videozinho no celular de um médico. E esse médico estava falando quão maléfico era a Coca-Cola. E ele falando o mal que fazia para o corpo tal, e o quanto era ruim, que para você diluir uma latinha de Coca-Cola do teu corpo, você tem que tomar 13 copos de água. E que o tanto de açúcar dá uma overdose mesmo de açúcar, é muito forte. A gente só não percebe pelo tanto de sódio que tem para quebrar a quantidade de açúcar, e isso faz muito mal para os ossos, para a saúde. E ele termina esse vídeo falando assim: pais, se você ama os teus filhos, não dê refrigerante para eles. E a Ana Júlia, eu assistindo, que ela fez assim, porque eu dava, né? Eu dava refrigerante para ela, nós tomávamos refrigerante. E ela olhou para mim assim do tipo: como assim? Você me dá refrigerante? E ali eu fiquei desesperada, falei: meu Deus, e agora? Aí eu pensei comigo, eu vou falar para ela:
eu te amo e nunca mais você vai tomar refrigerante. Foi aquela coisa de segundos assim, que o Espírito Santo já vem, pá, 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 que é muito rápido. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, meu Deus, mas eu não posso falar para minha filha, nunca mais você vai tomar refrigerante, e ela vai continuar tomando refrigerante. E aí eu olhei para ela e falei, filha, vamos fazer um trato, eu amo você, eu não tinha ideia de que isso era tão maléfico assim, eu não quero mais que você tome refrigerante, então vamos fazer um acordo aqui, eu e você agora. Nunca mais nós duas vamos tomar refrigerante. Vamos fazer esse acordo aqui? Eu não tomo mais refrigerante, você não toma mais refrigerante e a gente acorda isso aqui agora. E ela olhou assim, sério, mãe? Mas nem Guaraná, nada, filha. Nada, é tudo ou nada aqui. E aí ela falou, tá bom então. E ali a gente acordou. Amados, era a coisa mais engraçada. Porque eu fiz um acordo com ela e aí o G não entrou no acordo. Aí tava eu e ela assim em casa, de repente, o G pegava um refrigerante, a gente assim, ó. Parecia que ele estava cometendo um crime dentro de casa. Aí chegou um dia ele, tá bom, não aguento mais essa acusação de olhares, vou entrar no acordo também, fazer o quê? Não tomo mais refrigerante. E aí a gente em família, Bento nasceu já dentro dessa realidade, ele experimentou um dia desses pela primeira vez, quando a Bisa faleceu em São Paulo, nós, então, tivemos um momento interior de São Paulo e Ana Júlia pôde experimentar e nós brindamos pela vida da Bisa, o tubaína. Então, a gente tomou uma tubaína e o Bento experimentou a tubaína e a Ana também experimentou. Então, e esses tempos atrás não tinha água, ele estava morrendo de sede e ele tomou Guaraná há um tempinho atrás e no aniversário da Ana ele experimentou Fanta laranja pela primeira vez. Então, assim, eu só estou dizendo tudo isso, amados, porque não dá para a gente requerer dos nossos filhos aquilo que a gente não está disposto a fazer. Não dá daquela frase, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E eu te digo uma coisa, a fé dos teus filhos, preste atenção nisso, ela está muito mais voltada a que tipo de fé ela tem assistido. Sabe por quê? Na tua vida. Porque se o teu filho vê você aqui louvando, adorando, sendo querido, sendo amável, sendo uma bênção, que todo mundo olha para você e acha você o cara, acha você a pessoa, mas dentro de casa você não é assim, o teu filho está assistindo aquilo, sabe o que ele vai pensar? Todo mundo da igreja é falso, isso não é verdade. Começa a gerar uma crise de fé, porque ele começa a entender que é sobre uma performance. E ele começa então a vir na igreja mascarado, e lá fora ele tem uma conduta terrível, porque ele não tem assistido e vivenciado algo verdadeiro. E digo mais, é muito provável que o dia que ele crescer, ele saia da igreja porque aquilo não vai fazer o menor sentido para ele. Ou ele vai crescer um grande religioso, que vai ter uma vida lá fora e outra vida aqui dentro. Com isso eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, amados. Mas os nossos filhos precisam assistir que mesmo em meio às nossas imperfeições, nós estamos tentando. Nós ansiamos fazer aquilo que é certo. Nós ansiamos fazer aquilo que é verdadeiro, que é puro. Os nossos filhos precisam ver os pais se reconciliando quando existe briga e discussão. Eles precisam ver o pai pedindo perdão para a esposa. Eles precisam assistir a esposa pedindo perdão. Às vezes acontece uma discussão, mas é muito importante os filhos participarem da reconciliação. E pai, mãe, tomem muito cuidado nos momentos de discussão. Poupem os teus filhos, não tente, querer ter o apoio do teu filho na briga e expor o teu marido para que o teu filho te apoie e fale, nossa, mãe, você é incrível.
E eu quero dizer isso, semana passada o pastor pegou mais nos homens, eu quero pegar um pouquinho hoje nas mulheres. As mulheres têm mais essa tendência de fazer isso. Preste atenção, toma cuidado. Não faça isso, não exponha o teu marido para os teus filhos para você ter alguém do teu lado, porque depois você vai se consertar com o teu marido e vai ter uma semente de amargura no coração do teu filho em relação ao pai. Isso é muito, muito, muito sério. É claro que o inverso também acontece, existem casos assim também do outro lado. Então vamos prestar atenção em tudo isso. Vamos provocar no nosso filho, vamos instruí-los, os nossos filhos, segundo o conselho do Senhor. Não segundo esse mundo perdido. Olha, eu vejo quanto nós somos desafiados. Eu sempre falo isso e eu já estou terminando. Sabe, amados, os nossos filhos, aqueles que são pais ainda de crianças, aquilo que os nossos filhos estão prestes a encarar como um mundo, o mundo deles na vida adulta, na juventude dessas crianças que estão lá sendo instruídas agora, vai ser um mundo muito complicado deles sustentarem o cristianismo na vida deles. Eu preciso, por favor, eu quero de todo o meu coração que vocês compreendam isso. Se você hoje não ajudar o teu filho a resistir, ele não vai conseguir resistir amanhã. E como que você pode fazer isso? Primeiro, valorize a vida de espiritualidade dos teus filhos. Compre livros, instrua os teus filhos em valores cristãos. Não faça com que... Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa. O mundo lá fora, ele tem um modus operandi. Do tipo assim, existe uma moda, existe uma roupa, existe um jeito. Sabe? Tudo aquilo que é trend, tudo aquilo que está na moda... A vida escolar, ela é muito envolta a isso. É o brinquedo da vez, é a mochila da vez, é a roupa da vez, é o tênis da vez, é o brinquedo da vez, é o videogame da vez. E a gente tem a tendência, por amar demais, prestem atenção nisso, por amar demais os nossos filhos e com medo dos nossos filhos serem rejeitados, a gente se esforça ao máximo para eles terem tudo que todo mundo tem. A gente olha e fala assim, ah não, tadinho, tá todo mundo com esse tipo de tênis, eles também precisam ter, porque senão daqui a pouco vão começar a rejeitar eles. Ah, eles precisam desse tipo aqui de nananã, porque daqui a pouco... Ah, eles precisam disso daqui, porque senão os amigos vão olhar para ele e vão começar a fazer bullying com ele, porque ele é o único que não tem. Eu preciso dizer isso para vocês, que se você entrar nessa roubada, você vai estar ativando no coração do teu filho uma necessidade muito grande de aceitação. Presta atenção nisso. Você vai estar estimulando o teu filho a olhar para essas coisas, a dar importância para essas coisas, para que ele seja aceito, para que ele seja o cara legal, bacana, que todo mundo gosta e que todo mundo ama. E eu vou te dizer uma coisa, esse exercício, se ele seguir com esse princípio e com esse valor, quando ele chegar na adolescência e na juventude, ele não vai ser crente, porque ele não foi treinado a remar contra a maré. Ele não foi treinado a ser diferente. Ah, todo mundo tem. Sabe aquela velha frase de mãe? É válida até hoje. Você não é todo mundo. Ela continua valendo. Sabe por quê? Porque o cristão não é todo mundo. Se o teu filho... Tudo que todo mundo tem, ele tem que ter também. Amanhã ele vai falar assim, ué, tá todo mundo falando todes e eu tenho que falar também. Amarrado. Os meninos agora vestem vestido e eu vou ter que vestir também. Ué, é um princípio.
Prestem atenção nos valores que a gente está imprimindo nos nossos filhos. Nessa coisa de que eles não podem ficar por baixo. É um orgulho que existe dentro da gente. Tem horas, amados, que os nossos filhos vão ser diferentes de todos os outros. E sabe o que vai acontecer? Vão caçoar dele. Às vezes os nossos filhos vão sofrer bullying porque eles são os crentinhos. Mas isso vai criar uma casca grossa para ele resistir amanhã. Para que quando ele chegar no trabalho e que vão falar assim, ó, para você conseguir isso, ó, tá todo mundo fazendo isso. E ele vai olhar e falar assim, mas desde pequeno eu aprendi que eu não sou todo mundo e eu não posso fazer isso. Se é errado, eu não posso fazer. A gente precisa desafiar os nossos filhos nas pequenas coisas. Às vezes eles vão chegar e falar, pai, mãe, todo mundo tem, todo mundo está indo. Todo mundo está indo lá naquela festa. Eu quero dizer para vocês, pais, festa hoje, a partir de 13, 14 anos já rola bebida alcoólica. Eu preciso dizer isso para vocês. Começa só por aí. E eu preciso dizer mais para vocês. Hoje, queridos, amados do meu coração, pornografia estatisticamente começa a partir dos 8 anos. Prestem atenção que idade que você está entregando um celular para o teu filho. Porque todo mundo tem, você acha que teu filho tem que ter também. Então, amados, a responsabilidade é nossa. O Senhor, os filhos são do Senhor e Ele nos deu para governar. Como nós estamos governando os nossos filhos? Como nós estamos cuidando dos filhos do Senhor? É dele. Ele nos entregou para que a gente pudesse cuidar. E a responsabilidade é toda nossa. A responsabilidade não é da igreja. Olha, eu vivo dizendo para as mães, não achem que 2 horinhas por domingo vai ser a saída para o teu filho e para a tua filha. Eles passam 4, 5 horas dentro de uma escola. Se ele não tiver, essa criança, a presença do pai e da mãe ali junto, a gente perde. Não tem como. A gente precisa ser participativo. A gente precisa estar por dentro. A gente precisa procurar ter uma leitura dos nossos filhos. Não fazermos vista grossa. Eu preciso dizer, tem muita mãe que não quer encarar algumas realidades. A gente precisa. Olha, pergunta para o tio, para a tia, sabe? Às vezes o tio, a tia, o vô, a avó, às vezes fala umas verdades que a gente não gosta de ouvir. Quantas vezes a minha mãe chegava para mim, Juliana, presta atenção. Olha, não sei o que, não sei o que lá. Eu falava, ah, mãe, mas não, é que ela estava vendo mesmo. A gente precisa prestar atenção. Precisamos, amados, cuidar dos nossos pequenos. Eles precisam da gente e o Senhor está contando com isso. O Senhor está contando conosco na condução dos nossos filhos. Precisamos estar presentes, não faça vista grossa. Algumas pessoas perguntam para mim, eu já estou acabando. Pastora, como que eu faço? Olha só, observe o teu filho, assista o teu filho. Observe o teu filho e a tua filha quando ele está brincando com os amigos. Veja como ele se comporta. Veja como que é o tipo de caráter dele. Se ele está sendo legal. Se ele está sendo honesto nas brincadeiras. Se ele é generoso. Se ele compartilha. Se ele divide. Se ele é gentil. Todas essas coisas. E você só observa. Eu sempre faço isso. Eu fico só de olho. Quando a gente vai deitar antes de orar. Foi sempre assim com a Ana, é assim com o Bento. Eu chegava e falava, filha,
eu observei algo em você hoje. Eu percebi que você fez assim, assim, assim. Isso não alegra o coração do Senhor. Eu vi como você tratou fulano, eu vi como você respondeu para ciclano. Vamos colocar isso diante do Senhor, vamos orar sobre isso, porque eu sei que você pode fazer melhor e o Senhor vai te ajudar a fazer melhor que isso, porque você pode fazer melhor que isso. E eu perguntava, você crê que você pode fazer melhor? E ela falava, sim, mamãe. Eu falei, então vamos orar, pedir perdão ao Senhor. E eu sei que você vai fazer melhor do que isso. E nós orávamos sobre aquilo. E até hoje é assim. Ela tem 18 anos e a gente tem esse tipo de conversa. E a gente ora e a gente coloca diante do Senhor. E hoje tem sido assim com Bento, porque eu tenho observado. E as coisas que eu tenho observado, eu tenho conversado e nós temos colocado diante do Senhor. E no outro dia, quando eu vejo eles errando na mesma coisa, só é aquele olhar do tipo, você lembra que você falou que você ia fazer diferente? E aí já se apruma, é mesmo. E aí às vezes rola uma piscada, às vezes rola ir ao banheiro para ter aquela conversa. Vamos agora no banheiro conversar sobre isso. Mas sabe, a gente é tentado não fazer isso, porque a gente está tendo um bom papo com a amiga do lado, a gente está no sofá e está gostoso, e a gente observa e a gente faz vista grossa, e a gente deixa passar e fala, é coisa de criança. E não é assim. A responsabilidade é nossa, nos detalhes. Porque eu vou dizer uma coisa, se eu sou uma pastora, que estou de olho em todo mundo, em quem dirá nos meus filhos. Mas eu te digo, meus amados, os teus filhos são aqueles que devem ter a tua maior atenção. A tua maior atenção. Amém? Vocês recebem essa instrução da parte do Senhor? É bênção para a tua vida, meus amados. Então se coloca de pé, vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos pedir para que Ele nos instrua, porque o Espírito Santo é aquele que tem nos orientado, nos ajudado a gente suprir os nossos desafios como filhos, ajudado a suprir os desafios como pai, como mãe. Ele é aquele que consegue, Ele é aquele que pode realizar tudo isso através do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Quantos aqui almejam receber dessa sabedoria? Você também que é tio, que é tia, que é vô, que é vó, que precisa de sabedoria para lidar, que precisa também de um coração e de um amor sobrenatural para honrar teu pai e tua mãe, que às vezes é difícil, é desafiador, são pessoas difíceis, pessoas tóxicas, e a gente fica numa crise às vezes de como honrar alguém que às vezes é tão difícil, mas que o Senhor possa derramar da graça dele sobre a tua vida, te dando direção, te orientando. Vamos orar então. Senhor, eis-nos aqui, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos orienta, Senhor. Nos dê direção, nos dê graça, nos dê coração, nos dê amor, Senhor, como filhos. E nos dê, Senhor, como pais, como mãe, como pai e mãe que somos, como tio, tia, avô, avó, os padrinhos, madrinhas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos atentos, a estarmos com o nosso coração, as nossas emoções atentos às crianças, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, trabalha em cada coração aqui, cada coração de pai que não teve uma boa referência, mas que precisa ser um bom pai, uma boa mãe. Nos ajuda, Deus, nos ajuda na educação dos nossos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amados, eu preciso dizer só mais uma coisa.
eu quero aproveitar aqui. Eu tinha pensado em falar isso e eu não falei, e me veio agora de novo. Papai e mamãe, as crianças, como a gente diz, nasce, e a nossa natureza humana, ela é muito egoísta. E a criança, ela já tem personalidade. E a gente está na vida das crianças para gerar educação. E às vezes a gente tem que domar os nossos filhos. E a gente tem que ser autoridade, porque se os nossos filhos não entenderem o papel de autoridade do pai e da mãe, ela nunca vai entender o papel de autoridade na vida de ninguém. Ela não vai respeitar a chefe e muito menos ao Senhor. Se uma criança não compreende o que é autoridade, ela vai se tornar um adulto, um jovem delinquente e um adulto muito desrespeitoso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive uma criança, Ana Júlia foi uma criança muito energética. Ela era uma criança assim, quem conheceu ela pequenininha sabe como é que era. Era um furacão 2002. E a gente teve que ter muita energia com ela, mais do que ela com todo o resto. E eu tinha que ter conversas firmes com a Ana no quesito de educação, quando pequena, de cumprimentar as pessoas. Porque sabe o que acontece? Eu vejo muito isso e eu preciso abrir o meu coração. Tem muita criança sem educação, que os pais sempre se desculpam e falam: ai, desculpa, ele não está num bom dia, ai, desculpa, ele é muito agitado, ai, desculpa, ele não quer hoje falar com ninguém. Eu preciso te dizer uma coisa: você precisa ensinar o teu filho a ser educado e a cumprimentar as pessoas. Então, se você estiver na frente de um casal e você estiver com o teu filho e ele falar não, você vai abaixar ali, você vai pedir desculpa para o casal, falar: me desculpa pelo meu filho, e você vai ficar ali até ele cumprimentar. E aí, quando você estiver dentro do carro, chegando na casa de alguém, você vai ter essas conversas sérias que eu tinha com a minha filha. Nós estamos chegando numa casa, e se você não cumprimentar, se você não tiver educação, se você subir em cima do sofá, se você não... Era uma lista, amados. E se aquela menina não cumprisse. E isso tá faltando, porque é chocante quando eu recebo algumas pessoas na minha casa, o jeito que as crianças se comportam. E eu preciso dizer isso para vocês, porque eu amo vocês, eu amo os filhos de vocês, mas às vezes vocês vão em casa que seus filhos vão ser tão amados assim, não vai ser legal. Mas assim, eu preciso orientar vocês. Precisa existir esse tipo de conversas firmes. E vocês precisam fazer os teus filhos passarem pelo constrangimento de se dobrarem diante dos adultos, que às vezes as crianças não querem. E você precisa ali, você tem que vencer essa guerra. Não, eu não vou. Vai. Não, eu não vou. Aí você fica lá até você vencer a briga. Tá entendido? Faz sentido isso? Porque se a gente não fizer isso, meus amados, Provérbios diz: dobre o teu filho enquanto ele estiver dentro da tua casa, porque depois, se o mundo tentar fazer isso, vai ser vergonha para você. Você não quer passar vergonha amanhã, você eduque o teu filho hoje. Amém? Eu também tenho esse desafio, amados. É fácil falar isso aqui com uma criança ainda de 8 anos. Então o desafio é para mim também. Amém? Vamos adorar então ao Senhor. Que Deus te abençoe. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança na terra.
Cristo, tu és a minha canção. O trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Essa fome que me faz cantar. Essa sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. Aleluia, Jesus. Nosso amor por Ti jamais será um segredo, Deus. E que comece, Deus, em nosso lar. Que comece, Deus, em nosso lar, assim como Josué, num determinado momento, pôde dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que comece em nosso lar, que comece nos cômodos, com as portas fechadas. Que as lágrimas rolem primeiro na nossa casa do que na Tua igreja, Senhor. Que a intimidade, Senhor, comece primeiro, Senhor, dentro das nossas quatro paredes, junto com nossos cônjuges e com nossos filhos, Pai, servindo uns aos outros em amor por Ti, para que, Senhor, no extravasar, Senhor, nós possamos, Deus, tocar ao próximo e tocar aquele que está também precisando, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa entrada, abençoe a nossa saída, guarda-nos, leva-nos em segurança, Senhor. Pedimos pelo Teu favor, que essa chama maravilhosa que o Senhor incendiou estes homens nesses dias, possa, Senhor, incendiar as suas famílias e os seus relacionamentos ao seu redor, Senhor. Que todos nós aqui possamos carregar, Senhor, a Tua presença como bem mais precioso, compartilhando ao longo dessa semana, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando, já encerramos aqui, mas eu sinto muito forte no meu espírito em estar aqui, talvez com alguns outros pastores e líderes de em casa. Se você, homens e mulheres, se você sente que você está perdendo o coração do teu filho, da tua filha,
se essa palavra denunciou, deflagrou algumas ações e atitudes das quais você se viu nelas dizendo: Senhor, eu estou fazendo tudo errado, é por isso que os meus filhos estão desobedecendo, é por isso que os meus filhos estão se distanciando. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Então, o culto está encerrado, mas nós estaremos aqui na frente orando por você, pai, você, mãe, que está aqui com o coração na boca, desesperado, como alguém que foi flagrado numa situação que precisa de conserto. Nós queremos que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você seja renovado primeiro na tua mente, e a partir de você então possa fluir para o seu lar, para a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você e uma boa semana.